Obrigada pela participação. Hoje a gente inicia mais uma noite das lives consecutivas e diárias que estamos fazendo durante 3 semanas. Essa é a terceira semana de lives. Oi, Davi, tudo bem, querido? Ciro, boa noite, Atom Studios. Nós estamos iniciando a segunda live da terceira semana. Oi, Bru! Tudo bem, meu amor? Falei de você ontem, você não tava? Carolis, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciando, então, o segundo dia da terceira semana de lives que a Atom Studios está trazendo pelo canal da Sica Cavalcante. Oi, Will, tudo bem, querido? Boa noite. Opa, a Carol chegou cedo hoje. A maternidade é dura, né? Vamos lá, vamos começar. Eu acho que para quem está presente dispensa apresentações, né? Eu sou Sica Cavalcante, sou designer estrategista, formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e atuante como docente em 2 universidades, que é a São Judas Tadeu, no curso Tecnólogo de Design, no bacharelado de Design e nas pós-graduações da Belas Artes, da Universidade de Belas Artes, nas pós-graduações de Direção de Arte e UX Design, na disciplina de Arquitetura da Informação. Também sou professora do curso técnico do Centro Paula Souza, recentemente coordenadora do curso de Comunicação Visual. Os alunos que estão aqui presentes, os ex-alunos aqui presentes, me conhecem já como professora. Para quem está chegando e não me conhece, eu falo de São Paulo, capital. E nós temos promovido durante 3 semanas lives de assuntos diversos dentro do ambiente do design. Boa noite, Hulk Gianelli. E estamos promovendo uma questão que a gente considera muito importante, que é a democratização não somente dos cursos de design, mas do conceito de design, para que traga de forma fluida para as pessoas esse conceito, para que as pessoas entendam que o design é para todas as pessoas, que design não é uma questão de luxo e de estilo, como muita gente percebe, né? Oi, Edu, boa noite, querido, tudo bem? Bem-vindo! Então, essas 3 semanas são para que a gente traga a democratização do discurso de design e para que desemboque na sexta-feira, no dia 22/1, no webinário, que falaremos amplamente sobre design, mas traremos ainda novidades no que se refere a design. Então, não percam, inscrevam-se no webinário que vai acontecer agora, no dia 22. Para se inscrever, é rapidíssimo, aqui na bio do Instagram da Sica você encontra o link para fazer a sua inscrição de forma muito rápida. Fazendo a inscrição você também recebe as referências bibliográficas que eu tenho comentado diariamente sobre os assuntos pertinentes de cada uma das lives. As lives estão salvas aqui no Instagram, você também pode compartilhar aqui pela setinha abaixo com os amigos que já cursam design ou já são profissionais de design ou de comunicação, mas para aqueles também que têm necessidade ou vontade de fazer um curso de design. Aqui a nossa ideia é falar de uma forma muito fluida a respeito de design. E o tema de hoje, como não poderia faltar, é design e cinema. Ontem eu falei bastante sobre iniciação científica e a minha paixão por cinema, ela começa muito anterior ao meu estudo sobre design. Eu comecei falando, né, e estudando sobre cinema com 17 anos, onde eu fazia os aluguéis de fitas de VHS e trazia para casa, chamava os amigos e nós assistíamos por diretores. Então, uma paixão longa, onde nós falávamos em cinéfilos, que era uma palavra positiva, e hoje o pessoal está usando isso de uma forma um pouco pejorativa. Mas o cinéfilo é aquele que procura estudar em profundidade sobre cinema, e não simplesmente ser um espectador. E é disso um pouco que a gente vai falar hoje.
A gente sempre que pensa em design e cinema, pensa em efeitos especiais, pensa em animação, pensa no design, no desenho dos personagens. E óbvio que isso está incluso. Mas a história do design com o cinema, ela começa um pouco antes disso. Literatura obrigatória para quem quiser saber um pouco mais é o livro do Richard Hollis, uma história, design gráfico, uma história concisa. O Richard Hollis faz um panorama geral com um discurso delicioso nesse livro sobre design e cinema, mas ele fala muito mais do que isso, tá? Ele fala de um panorama geral, né, do design desde 1800, trazendo até as tendências dos anos 40, dos anos 50, vem falando no capítulo especial para essa live, que é, obviamente ele não fez para essa live, né, mas para essa live é muito especial, que é o designer e o diretor de arte, tá? E nesse capítulo ele fala dos Estados Unidos nos anos 30, que é super importante a gente entender o que estava acontecendo para poder entender onde se encaixa o design nesse aspecto, tá? A guerra e a propaganda de 1920 a 45 e, enfim, ele traz os Estados Unidos nos anos de 45 até a década de 60. E é aí o ambiente onde se encaixa o design e o cinema, tá? Voltando um pouquinho, porque a gente sempre está falando que história é extremamente importante para poder se entender design, porque o design é feito para as pessoas. Se as pessoas estão na história, então o design ele vai carregando as questões de consumo e as questões relacionadas com o comportamento das pessoas em uma época. Por isso que a gente sempre chama, oi Paulinha, tudo bom? A gente sempre fala que o design é cambiante. Eu sempre falo desse livro do Rodney Coop, Karen, boa noite, que traz muito a respeito disso, né? Do design caminhar com a comunicação. Então é óbvio que o designer tem que ser um cara ávido por informação e conhecimento para poder realmente integrar o design do seu tempo, tá? Então esse F5, essa atualização que existe no nosso trabalho sempre, está carregada, obviamente, com as questões que estão dentro da história. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oh, linda, muito obrigada. É um prazer sempre receber você. Olá, Léo Henrique acabou de entrar. Muito obrigada pela participação. Vamos voltar um pouquinho na história e falar sobre a abertura de um filme que é maravilhosa para se estudar e se assistir. A gente está falando de Alfred Hitchcock em Psycho, em Psicose. Então, já nos créditos iniciais de Psicose, dos anos 60, a gente está falando de 1960, o título do filme já sugere sozinho, em letras brancas, no centro, uma tela preta. De repente, aparecem cortadas por um violino gritante do Bernard Herrmann, que sempre está presente nos filmes do Alfred Hitchcock. Oi, Pedrinho! Bem-vindo, obrigado pela presença novamente. Pedro está entrando nas lives todo dia, é um orgulho para mim. Muito obrigada. Uma satisfação ver você aqui novamente. Tá? Então eu estou falando de Psicose, onde a gente entende um momento na linguagem cinematográfica que acontece como se fosse uma perturbação no próprio título, com esses cortes que se entrelaçam. Isso a gente chama de raccord, que é uma construção, tá, de ligação formal de planos sucessivos, permitindo a intenção de desconstruir dentro de uma continuidade. Tá? Essa é a explicação que a gente tem de definição para raccord. E é já o que acontece logo na abertura de Psicose. Então já dá um show aí. Esses momentos que marcam a história do cinema, das obras do Hitchcock, quem já visualizou isso, ou quem não visualizou, por favor, visualize, dê uma entrada no YouTube rapidamente para ver a abertura, tá? Que vai perceber que dentro dessas aberturas do Hitchcock, do Scorsese, que permeiam até aí os anos 90, acompanhado inclusive de sua esposa, a gente tem um cara imprescindível para a história do design, que faz aí menção a todas as aberturas que estão ligadas a séries, a filmes, o grande cara que sai do lugar comum dentro do cinema, chamado Saul Bass. É sempre um prazer falar desse cara, porque taurino como eu, do dia 8 de maio, estudou na Art Student League
em Manhattan e morreu em 96. Ele trabalha até o final da sua vida com cinema e com promoção cinematográfica. Ele começa com cartazes, com um cara extremamente importante para o cinema, que é o Otto Preminger. Foi ele que tirou o Soul Bass da TV e levou para o cinema. Otto Preminger estava enjoado daqueles cartazes que normalmente eram feitos, eram cartazes que traziam simplesmente um título e uma ilustração com os protagonistas dos filmes. Ele queria uma comunicação mais intrigante, que não necessariamente levasse a imagem dos protagonistas para os cartazes e para as aberturas de filme. Então, ele já começa a desenhar um cenário diferente com o Soul Bass, levando o Soul Bass da TV para o cinema. Ele trabalhava na CBS na época e foi levado para o cinema. Oi, Igor, boa noite. Seja bem-vindo. Então, essa ideia de lugar comum desses cartazes que aconteciam no cinema, que já era tão conhecido, então a gente pode ver Casablanca, Frankenstein, Rebecca, que são todos filmes da época, a gente começa a perceber que aquilo já era extremamente lugar comum. E ele queria um desafio, o Soul Bass. Tá? Então a ideia dele era elevar a promoção dos filmes aos patamares estabelecidos por caras importantíssimos da história, como o fotógrafo Man Ray e o cineasta Jean Cocteau. Então a gente tem aí duas personas importantíssimas para a história da arte, inclusive. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo! E unindo a fotografia, o cinema e a composição plástica para trazer esse material promocional para os filmes. Lembrando que tanto os cartazes cinematográficos quanto as aberturas de filmes não podem trazer spoilers do filme, mas são uma comunicação ideal para que você utilize os argumentos e as narrativas do filme e encaixem numa linguagem figurada e semiótica dentro dessa abertura. É muito perfeito quando você termina de assistir um filme e você volta para a abertura e enxerga elementos da narrativa do filme na abertura do filme. E o Soul Bass era um especialista no assunto, tá? Então a gente tem as influências do George Capps, do Man Ray, George Capps, que integrou a escola de Chicago no raciocínio pós-Bauhaus. Um dos caras que eu mais admiro dentro da Bauhaus, que é o Laszlo Moholy-Nagy, que é o cara que integra, né, o momento que a Bauhaus sai de Weimar e vai para Dessau. Ele entra no lugar do Johannes Itten, do Johannes Itten. O Johannes Itten, na realidade, era um cara que não se dava tão bem com o Gropius, e no momento que a Bauhaus vai para Dessau, o Johannes Itten sai, que era o cara responsável por todas as oficinas, e entra o Laszlo Moholy-Nagy, que era um cara extremamente multidisciplinar e sofre pra caramba, como eu já disse outras vezes. Oi, Isis, boa noite, meu amor, tudo bem? Ele integra a escola de Chicago, sofrendo a beça, porque na realidade a ideia de criar, de quase que inventar situações e produtos para mercado, que já existia no raciocínio da Bauhaus de Dessau, e quando se chega para o mercado em Chicago, pós a saída da Bauhaus, pós o Reich, ele sofre pra caramba, porque ele já sente que existem encomendas diretas vindo da indústria. Então os briefings já praticamente prontos para desenvolvimento, e era justamente o que ele não queria. Boa noite, Tom! Boa noite, bem-vindo! Então a gente vê aí o patamar de elevação de raciocínio que o Soul Bass queria levar para a ideia do cinema, tá? Ele sai de Nova York em 46, então o momento em que a gente tem modernismo e vanguarda, que são suas inspirações, né? E um cenário já permeado por um cara muito importante para a indústria, né? Relacionada com comunicação, que é o Theodor Adorno, e também um cenário preenchido com as ideias de um cara que eu sou apaixonada dentro do teatro, que é o Bertolt Brecht, que foi tema, inclusive, da minha dissertação de mestrado ligada a figurino de espetáculo, tá? Então ele começa o seu trabalho numa revista Artes e Arquitetura, e
aqui começa de verdade a nossa história com o Saul Bass. Ele é o responsável não somente por esse material cinematográfico, do qual eu já falei, mas é o cara responsável pelo logo da Kleenex, pelo logo da Quaker. Então, se você da United Airlines, se vocês observarem, tem vários logos eu estou falando aí de logotipos mesmo, de identidade visual, relacionados com a imagem do Saul Bass. Então, ele não foi, obviamente, só um cara que trabalhou para a TV e para o cinema, tá? Ele teve essas características importantes. Então, se vocês derem um Google e forem procurar a respeito de identidades visuais ligadas ao Saul Bass, vão ver aí um espetáculo e a primazia do momento em que logos duravam 20 anos. O logo da Quaker praticamente não foi modificado e o da Kleenex também. Então, vocês podem observar um trabalho aí de bastante envolvimento da parte dele. O trabalho com Otto Preminger começa em Carmen Jones em 1954, onde ele começou a trabalhar simplesmente com cartazes. E aí a gente já percebe paleta de cor, tipografia e a saída das imagens ilustrativas evidentes, né? Aquela coisa realista que existia nos cartazes cinematográficos da época. Então você já vê a pintura de uma mulher com um olhar diferenciado do que normalmente se retratava uma mulher na época. Em seguida a gente tem Bom Dia Tristeza, também do Otto Preminger, Um Corpo que Cai, em 58, os cartazes foram feitos por ele, com a mesma característica, um estudo de tipografia, uma hierarquia tipográfica já extremamente presente, paleta de cor e um estudo pictórico de imagem totalmente fora da ideia do que se tinha por representação de cartazes na época. A coisa começa a ficar linda quando ele chega em Anatomia de um Crime. E aí a gente está falando da virada dos anos 60, maravilhoso filme com James Stewart, onde ele desmembra o corpo humano, tá? Em cabeça, membros, ele separa tudo isso e coloca dentro dessa imagem criada a tipografia Anatomy of a Murder, colocada de uma forma amarela num fundo preto. Então a gente já vê aí questões de contraste e a tipografia vazada colocada para os integrantes, personagens do filme. Então os atores e atrizes, os créditos também aparecem numa parte que está toda vermelha, como se o corpo estivesse caindo para esse universo vermelho. É fabuloso a divisão que ele faz do espaço gráfico para identificar e trazer a linguagem do filme para o cartaz, tá? Peça-chave do design que eu comentei, inclusive, bastante durante as lives relacionadas a projeto gráfico e a composição gráfica, tá? Eu já tinha falado bastante a respeito disso, de cor, forma, tipografia, textura, luz e sombra, e a gente vê essa característica extremamente presente já entre os anos 50 e os anos 60 do Saul Bass. A gente tem ainda com Otto Preminger, Êxodos, que é um filme que está aí direto passando no Telecine Cult. Eu vejo, sempre me lembro do trabalho dele, antes mesmo de lembrar das características do próprio filme. Isso é um trabalho que acontece direto conosco. Oi, Vitor! Que prazer te ter aqui, querido! Obrigada pela participação. A gente vê o Cupido Não Tem Bandeira, do... Peraí, gente, que eu esqueço os nomes. Do Billy Wilder, que eu também adoro, em 1961. A gente tem Tempestade sobre Washington. Aí acontece uma coisa interessante. Ele não só faz esse material promocional, mas ainda faz um logotipo para o filme. O cara era punk. Então você vê no próprio cartaz a identidade visual do filme e na própria abertura você também vê. Então já não se trata somente dessa comunicação promocional, mas os logotipos que ele também fazia. Então é muito interessante. Vamos lá. Deu a Louca no Mundo, do Stanley Kramer, em 1963. It's a Mad, Mad, Mad World. É uma abertura longa, tá? Então você pode perceber muito claramente a composição entre o vermelho, que ele gostava muito de trabalhar, e o preto, tá? Que traz um contraste muito forte, incluindo inclusive a tipografia com a hierarquia tipográfica também. Os pássaros,
também de Alfred Hitchcock, em 63, ele também trabalha no cartaz do filme. Bunny Lake desapareceu, né? Bunny Lake's Missing é um cartaz e uma abertura que eu sou muito apaixonada, porque aparece graficamente como se fosse papel rasgado. Então você percebe essa característica como se fosse você retirar esse anúncio de um lugar para procurar uma pessoa. Então essa característica gráfica que aparece não só na abertura, mas no cartaz, é a primazia dessa comunicação que ele fez para esse filme em 1965, da parceria aí infinita quase, né, que com Otto Preminger. A primeira vitória também do Otto Preminger aparece com o logotipo. Em Harm's Way, você também percebe uma mão, tá, de um general mostrando um caminho. Então também trata-se de um logotipo para o filme. Um dos filmes e cartazes que eu sou mais apaixonada é de 1979, que é o Fator Humano, onde ele deixa a área vazia na parte de cima, tá? E trabalha a questão da hierarquia tipográfica do meio para baixo do cartaz. E existe uma razão para isso, com uma linha de telefone, né? Um cabo de telefone puxado, como se fosse um telefone fora do gancho, pendurado. Então, perfeito. Ele também faz para o Stanley Kubrick do Iluminado, também faz o cartaz para ele. E aí ele começa a virar consultor visual para as aberturas de filme, como eu já falei para vocês no início, em Psicose. Vi seu recado aqui, Edu. Eu só falei isso para tornar muito mais fluida a linguagem, tá bom? Só isso. Mas eu sei que é centro universitário, tá bom? Uma das aberturas mais apaixonantes de todos os tempos, feitas pelo Saul Bass, é o West Side Story. Eu acho que quem viu ou quem ainda não viu, assista, por favor, tá? Não só o filme, mas a abertura. Boa noite, Sam. Seja bem-vindo. Você percebe que ele utiliza as paredes do local onde os jovens e as gangues se encontram, e ele mostra os créditos do filme como se fosse você utilizando pedras para escrever numa parede. É muito perfeito para essa época, tá? A gente está falando aí de 61, gente. É muito apaixonante o raciocínio dele nos créditos, tá? Então, para quem se liga em cinema e se liga em design, não só o cartaz dele é apaixonante, de West Side Story, com essa hierarquia tipográfica, onde o título tem um peso para baixo, um fundo vermelho, e a gente tem por cima, né, as características e os elementos dos créditos que são na hierarquia em seguida, que você deve ler. Eles já vêm em primeiro lugar como se estivesse em cima da escada onde eles sempre andavam. Então é uma linguagem que é levada também para o cartaz, não só para a abertura. Mas a abertura, gente, é um caso à parte, é apaixonante. Você vê que é como se tivesse utilizado uma pedra para escrever na parede todos os créditos do filme. É maravilhoso de verdade, tá? A Anatomia de um Crime, como eu já comentei com vocês, que ele separa o corpo humano para colocar os títulos, e isso aparece cada pedaço, digamos assim, do corpo humano. Então o braço, a cabeça vão aparecendo aos poucos, tá? E a gente ainda tem a felicidade de ter na trilha sonora o Duke Ellington, que também traz uma trilha sonora apaixonante nesse filme. E aí vem um caso à parte, que é também uma das paixões pessoais que o Saul Bass me trouxe, que é o Homem do Braço de Ouro, né? A gente está falando aí de 59. E o Homem do Braço de Ouro é um filme, assim como alguns outros dessa época, no final dos anos 50, em Nova York, e fala de uma questão muito intrigante. Para aqueles que nasceram em 90 e 2000, são muito acostumados a ver a relação das drogas em filmes com Trainspotting. Então, muita gente assistiu e depois foi ler, né, do Danny Boyle, e depois foi assistir o segundo. Esse filme foi uma explosão no mundo todo, tá? Então, todos os personagens fizeram um sucesso absurdo. Muitas pessoas se identificavam com os personagens pelo mundo e usavam camisetas com os personagens. Então é incrível e muito difícil, né, em termos de linguagem, você
absorver, entre aspas, as questões do filme do uso da heroína. Por que eu tô falando disso? A maioria das pessoas vê que a heroína foi levada ao cinema por o filme Trainspotting, aqueles que nasceram nos anos 90, final dos anos 80 e anos 2000. Mas, na realidade, isso já era relatado no cinema há muito tempo. Então, a gente vê aí em 59, o Homem do Braço de Ouro sendo trazido pelo Frank Sinatra falando a respeito disso. Frank Sinatra faz um papel de um viciadíssimo em heroína, assim como a gente tem grandes cantores e músicos da época, como Billie Holiday, entre outros, né, que eram usuários, infelizmente, usuários de heroína. E o filme trata desse assunto. E a linguagem gráfica que o Saul Bass escolhe para falar a respeito disso é apaixonante, tá? Então, como retratar isso numa abertura? Um fundo preto e hastes brancas vão caminhando, mostrando o vício do Frank Sinatra numa linguagem figurada, tá? Então, é muito apaixonante a forma como ele escolhe graficamente forma, cor e tipografia, sombra, texturas para comunicar o argumento do filme. Ai, que legal! Que bom! Vamos lá. Aí a gente tem o segundo rosto do Frankenheimer, também nessa época com Rock Hudson, tá? Onde ele pega detalhes do rosto, tá? Do personagem e coloca numa escala maior. Isso a gente lembra muito das estratégias de comunicação da Donis Adondes, né? Onde ela usa uma estratégia, ela comenta uma estratégia chamada exagero, que é como se você estivesse colocando esses detalhes numa escala muito maior para dar importância para cada um daqueles detalhes maior do que os dos demais detalhes, tá? Então o filme, o segundo rosto, Seconds, ele traz isso logo na abertura, também do Saul Bass. Intriga Internacional do Hitchcock, também outro capítulo à parte. Difícil, né, assim, que eu falar de design e cinema e falar de Saul Bass, porque eu sou muito fã e cada filme que eu vou falando vai fazendo com que eu fique maluca, porque todas as aberturas dele eu acho geniais, tá? Então, Intriga Internacional é perfeito quando ele utiliza um grid colocado em um prédio com profundidade, tá? Então, você percebe o grid aos poucos acontecendo quando ele vai encaixando uma cor verde. E você vê que todos os créditos são apoiados nas linhas desse grid que fazem menção às linhas do prédio. Então, é maravilhoso você ver isso acontecendo. É um prédio comercial, então, no final, entram as pessoas que estão circulando, os transeuntes na rua. Tá? Então é maravilhoso como ele encaixa todos os créditos nesse grid. É genial, gente. A gente está falando aí de 59 ainda, tá? Onde não existia computador para trabalhar com isso, gente. Ah! Dani, parabéns! Que delícia! Vai ser minha aluna de formas compositivas. Que lindo! Formas expressivas bidimensionais. Você vai ser minha aluna nessa disciplina. Vamos lá, a gente tem Spartacus, de 1960, do Kubrick, que também traz uma linguagem que trabalha justamente esses tons mais escuros, o preto, como uma comunicação muito aflitiva nessa comunicação da abertura. Então você vê as mãos como comunicação com um fundo extremamente preto, né? Essa sombra que vai trazendo com o preto em cima desses argumentos. É maravilhoso também ver. E aí a gente começa com Ocean's Eleven, onde ele vai trazendo a linguagem de cassino, tá? Então você percebe em todos esses elementos que aparecem na abertura, esses detalhes dessa comunicação brilhante, lasveguiana, digamos, de ser com cada um desses detalhes extremamente coloridos, com a ideia de cassino, que obviamente está presente no filme, né? A gente vê Êxodos, do Otto Preminger. Walk on the Wild Side é um dos filmes dele que faz uma menção muito interessante. Ele tira todos esses argumentos. Oi, Juliana! Tudo bem? Prazer ter você aqui, mulher. Coisa boa.
nós percebemos na abertura do filme algo diferente dos demais. Ele traz os créditos caminhando junto com um gato preto. Então, para quem também gosta de gato, né, você vai vendo o gato caminhando entre becos e canos e você vai percebendo o encaixe da tipografia dos créditos de abertura caminhando junto com esse animal. É muito interessante de ver. E no final, os dois olhos do gato com fundo absolutamente preto, né, colocado o Walk on the Wild Side embaixo. Então a gente aí já tem uma abertura menos gráfica e mais cinematográfica, em termos de equilíbrio no que se retrata a respeito de design e cinema. Tempestade sobre Washington, ele também trabalha no preto e branco, também faz um logotipo para o filme e a tipografia, uma tipografia cursiva para falar desses personagens, tá? Então a gente percebe que a bandeira dos Estados Unidos, preto e branca, do fundo, então aí tem uma série de simbologias, inclusive com a tipografia cursiva nos nomes dos protagonistas. Oi, gente, boa noite para quem está entrando agora, sejam bem-vindos para um assunto que a Sica nem gosta, né, gente? São tantos filmes. A Mad World, como eu disse, que é uma abertura longuíssima, a gente às vezes não vê a hora de acabar, mas ela é muito animada, muito engraçada. Ele faz realmente uma animação com esses personagens na abertura, contando uma história muito engraçada. Boa noite, Washington querido. Né? Brincando com o globo, né? Para falar que o mundo realmente é um lugar louco. Tá? Então você vai vendo ele trazendo questões diferentes, picotando o globo, pessoas entrando, saindo de uma forma muito engraçada, muito a cara do Henry Mancini, Pantera Cor-de-Rosa, nesse caminho de linguagem de desenho. Tá? The Victors também é outro filme do Carl Foster que fala a respeito de Segunda Guerra, fala sobre o Reich. Também é a abertura dele. O Cardeal do Otto Preminger, aí a gente já está falando de uma data muito, um pouquinho para frente, que é 1963, tá? In Harm's Way, que eu comentei com vocês, que tem o logotipo que ele faz da mão, né, do general. Bunny Lakes Missing, que é o recorte que ele faz da abertura. Grand Prix, aí a gente já está falando, né, de 66, é um caminho curto entre um filme e outro, ele também está sempre presente, e a gente está falando aí de cineastas diferentes. Eu falei de Hitchcock, ele vai trabalhar com Scorsese, a gente tem o John Frankenheimer, a gente vê diretores diferentes já curtindo o trabalho do Saul Bass e levando ele para as aberturas, porque sabe que ele entrega algo que é diferencial. A gente fala que o design é um pouco marginal, e a gente fala marginal por quê? De andar à margem, no significado original da palavra. Então a gente gosta do diferentão, daquilo que as pessoas olham e falam, porra, não parei para pensar nisso antes, né? Puta, que legal que esse cara fez. Eu tenho comentado isso nas lives, né? E em cada um desses briefings que ele recebeu, você percebe uma comunicação diferente dentro, né, do que foi proposto para ele. Então, aberturas que são mais cinematográficas. Oi, Rebeca! Outras que são mais gráficas, então é sempre importante a gente entender o contexto do filme, porque a abertura foi feita dessa forma. Então a abertura realmente é um capítulo à parte, tá? A gente vê Broadcast News, outro filme que também traz uma abertura bem cinematográfica. Big, da Penny Marshall, grande Penny Marshall, que é uma das maiores cineastas femininas, a presença do sexo feminino dentro do cinema, onde não se trazia muitas diretoras de cinema, e a gente vê Big trazido pelo Saul Bass com essa abertura. A Guerra dos Roses, outro filme maravilhoso que não tem como não se apaixonar. Você percebe que a abertura é feita de lençóis, porque o casal briga pra caramba na cama, então é delicioso ver a elegância da tipografia em contraste com o barraco que acontece no filme todo o tempo.
tá? Esse filme é de 89, então a gente já tá falando de alguns anos pra frente, né? Deu um salto aí. Eu pulei alguns filmes, senão eu fico falando disso até amanhã. Então eu tô trazendo alguns que pode ser que todo mundo conheça, tá? Então a gente tá falando de Kathleen Turner, tá falando de Michael Douglas, Danny DeVito, que tem uma participação maravilhosa como ator nesse filme, tá? E a abertura é toda feita de lençóis com uma tipografia elegante e um barraco desgraçado acontecendo o filme todo, tá? Outro filme que é apaixonante e ele faz uma abertura super minimalista, que é Goodfellas, Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese. Não tem como não falar bem de Martin Scorsese falando de máfia. Ah, que lindo, Caio! Goodfellas é um dos filmes que muita gente é apaixonado, inclusive eu, e a abertura foi feita pelo Saul Bass, tá? Então, uma abertura bem minimalista, que é baseada numa história real. Então, a gente tem o De Niro aí já atuando fielmente com o Martin Scorsese, e aí começa uma carreira de filmes com o Scorsese, junto com o Saul Bass, tá? Dr. Hollywood, que é um filme dos anos 80, que todo mundo acha delicioso, com o Michael J. Fox, também a abertura é feita pelo Saul Bass. O remake de Cabo do Medo, do Scorsese, ele utiliza o mesmo raccord que ele usa em Psycho, que eu falei no início. Então, sabe-se que o personagem, desta vez, do Robert De Niro, é um cara extremamente perturbado. Então, a abertura do filme é uma perturbação só. As imagens do filme mostram uma cabeça vibrando com problemas mentais e com muito ódio. Então, você vê isso logo na abertura e na tipografia de Cape Fear, tá? Quem tá curtindo também pode compartilhar, como a Atom Studios tá comentando aqui, tá, gente? É uma paixão particular que eu uni com o cinema, e a gente vai encontrando onde o design trabalha nas áreas de comunicação. E o cinema é uma das melhores e que eu sou mais apaixonada, tá? Uma abertura que eu sempre comento em sala de aula quando eu falo de Saul Bass, que eu dei essa baixada de cabeça porque é realmente perfeita, semioticamente falando, que é A Época da Inocência. A gente está falando aí de 93. Esse filme do Martin Scorsese, ele traz como protagonista o Daniel Day-Lewis e a Winona Ryder. Sim, a Winona Ryder de Stranger Things, né? Ela era extremamente atuante nesse período entre os anos 80 e os anos 90. Tá? Oh, Rebequinha linda! Tá virando uma mulher maravilhosa. Eu acompanho os seus posts, acompanho o seu Insta. Lindíssima! Saudades, mulher. Em A Época da Inocência, ele traz uma questão muito importante, porque eu não falei da Michelle Pfeiffer, que tá no filme, né? Então é Daniel Day-Lewis, Winona Ryder e Michelle Pfeiffer. Sem pensar em spoiler, tá? Mas já spoilando um pouco, é a história de 3 personagens. Então, Daniel Day-Lewis vai se casar com a Winona Ryder, mas numa paixão tórrida pela Michelle Pfeiffer, que é anos mais velha do que ele e uma mulher não bem vista pela cidade. A abertura do filme, classicamente e elegantemente, porque se trata da era vitoriana, ele vai utilizando as rendas vitorianas. E essas rendas vão saindo e desvelando rosas, que significa a perda da inocência da protagonista Winona Ryder. Saul Bass faz isso com uma elegância tão grande, e eu folgo em dizer que é uma das aberturas mais perfeitas dele. E dessa vez ele vai trabalhar com... olha que lindo isso. Eles trocam cartas o tempo todo e bilhetes. Então ele vai trabalhar com fundo preto, com uma grafia de cartas escritas em azul, e vai trazendo essas rendas também em cores diferentes, em texturas diferentes. Então a abertura inteira é com texturas, gente. Então, como a Von Montova comentou ontem, a Vitória Mantovani, que esteve aqui presente,
trabalha na Band News, uma grande ex-aluna minha, fotógrafa de cinema e fotógrafa profissional mesmo, tá? Ela comentou a respeito de texturas, né, no uso do design. E essa abertura de filme é um clássico, tá? E tá disponível aí na Netflix, gente. Quem quiser dar uma olhada, é apaixonante essa abertura. Às vezes eu desencano do filme e fico voltando à abertura para ver, porque ele faz isso com uma elegância pouco vista. Hoje nós temos extrema tecnologia para trabalhar aberturas de cinema. A gente vê nas aberturas das séries, inclusive alguns argumentos gráficos sendo repetitivos, né? A abertura de Dark, por exemplo, a gente já viu outras séries escandinavas utilizando o mesmo argumento, né? Dessa duplicidade na imagem, né? Que é como se fosse aquele reflect que a gente usa no software, no Illustrator. Parece que é utilizado uma característica muito parecida. Mas a gente está num momento em que a gente tem a tecnologia totalmente à nossa mão. A gente está falando de um momento onde era feito isso e que a tecnologia não era como é hoje, entre os anos, né, 50, 60, 70, 80 e 90. Tá? Então, é para ter olhos mesmo de enxergar e não simplesmente passar os olhos esperando o momento do filme acontecer. Tá? As aberturas de filmes é um passaporte para o filme e um espetáculo à parte. Tá? A gente tem outros filmes que ele fez, inclusive Cassino. Cassino tem uma abertura bem intrigante, porque é do tipo de filme que tem uma jornada primeiro, uma cena que se desenvolve. Então a gente está falando de Robert De Niro e como é que é o nome dela que eu esqueci agora? Tô vendo se eu acho aqui. Sharon Stone. Meu marido cantou aqui para mim, a Sharon Stone. Então eles estão tendo uma discussão dentro de casa e ele sai da casa e é o início do filme com a abertura a partir de um evento que acontece quando ele sai de casa. Tá? Então, esse momento, esse salto que dá a narrativa do filme, entra a abertura, tá? E aí você vê nessa abertura uma série de explosões relacionadas com os créditos, né? E aí também as questões do cassino, como em Ocean's 11, que eu comentei há pouco, tá? Pra falar de cinema, a gente não vai ficar falando só de Saul Bass, né? E depois disso, o que acontece? A gente vê os caras que aprenderam com ele, tá? A gente tem uma abertura, inclusive, de filme que é em homenagem ao Saul Bass. Tô tentando lembrar aqui. Oh, meu Deus do céu, que triste. Coloca Cassino Scorsese, Cassino Bass. B-A-S-S. Aí você vai achar essa abertura. Mas tem um início de filme antes de aparecer a abertura, tá, Pedro? Existe um filme que foi feito em homenagem, Catch Me If You Can. Como é que ficou o título em português? Estou tentando lembrar aqui. Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Se vocês colocarem a abertura, ela é totalmente feita em homenagem ao Saul Bass. Inclusive a música, tema de fundo, inteira, a abertura extremamente bem feita, o filme é de Steven Spielberg. Então é absolutamente apaixonante você ver essa homenagem que foi feita para o Saul Bass. Steven Spielberg é um cara que caiu nas graças do cinema pipoca para muita gente, mas existe um argumento muito forte por trás dos filmes do Spielberg e a relação entre os personagens que ele criou, tá? E eu tô falando dos personagens, não tô falando de seres humanos, tô falando do tubarão, tô falando de ET e as trilhas que eram colocadas, tá? Então, para quem estuda, para quem gosta de estudar cinema, percebe a importância que esse cara teve nessa questão de trazer não só personagens humanos, mas também trazer esses personagens para o cinema. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu marido a respeito disso, que também é outro apaixonado por cinema. Me ensinou a gostar do cinema americano dos anos 20, 30, 40. E hoje eu sou fã do Telecine Cult muito por causa dele, inclusive dos filmes Bang Bang Spaghetti. Então a gente vê ali algumas composições que dão o que falar, tá? Exatamente, Caio. Cineastas já vindo da universidade com repertório diferente para essa Hollywood diferente,
né? Existe um salto muito grande em termos de narrativa e de chamada do público para blockbusters, inclusive, né? Mas blockbusters com conteúdo muito diferente do que a gente vê hoje, que os filmes têm um argumento às vezes muito raso e a gente vê muito efeito especial, o que é uma pena, para dar bilheteria, para lotar cinema, tá? Ou mesmo passar para o streaming no momento que a gente está de isolamento, tá? Então, uma dica para entender também essa homenagem é o filme Prenda-me Se For Capaz, dele, que tem essa homenagem linda ao Saul Bass. E aí a gente vê um cara especialíssimo, com um olhar muito intrigante e que entrega para o cinema um dos filmes com uma abertura muito, novamente falando a palavra, intrigante dentro dos anos 90. A gente está falando do Kyle Cooper, tá? Que estudou design gráfico na Universidade de Yale. E foi aluno de um cara muito importante para o design, que é o Paul Hand, que eu falo sempre dele, trago frases dele, tem um monte de imagens no Instagram meu, de imagens, de frases do Paul Hand que eu acho perfeitas. É da era em que, quando o designer batia o martelo, o empresário baixava a cabeça porque sabia que o que o cara estava fazendo sem questionar. Que saudade disso, né, gente? O Kyle Cooper tem uma empresa chamada Imaginary Forces, que é tirado do filme Henrique V do Shakespeare, tá? Da história, né? Não é do filme, da história Henrique V do Shakespeare. Eu me lembrei do filme Henrique V, que foi feito pelo Kenneth Branagh, que dirigiu esse filme. Aliás, um dos ensandecidos pelas histórias do Shakespeare. O Kyle Cooper é responsável por uma das aberturas mais intrigantes dos anos 90, de um cineasta muito engajado e extremamente perfeccionista, que é o Fincher, David Fincher, tá? Eu tô falando de Seven, Os Sete Pecados Capitais. A direção da abertura desse filme é do Kyle Cooper, e é uma das aberturas mais privilegiadas dos anos 90. Eu tô dizendo isso porque também a abertura tem uma trilha apaixonante de um cara chamado Trent Reznor, que é do Nine Inch Nails. Então, é uma abertura cortante, uma abertura recortada, uma abertura agonizante, a de Seven. E você vê que ela foi realmente muito bem feita. Eu acho que é uma das melhores aberturas dos anos 90 e a gente deve isso ao Kyle Cooper, que é um dos caras que fez vários filmes, mas todos eles não chegam perto da abertura de Seven. A gente vê Donnie Brasco, que a abertura é dele, Gattaca, que é também dele, A Ilha do Dr. Moreau, mas Seven é uma das aberturas mais privilegiadas não é verdade? É uma das aberturas mais privilegiadas dos anos 90. E foi feita pelo Kyle Cooper, do Imaginary Forces, tá? Então é dica para vocês que gostam de cinema. Não podemos esquecer de um cara importante, que é o Pablo Ferro, que faz a abertura com fundo PB, mas uma abertura absolutamente tipográfica de Dr. Strangelove, do Stanley Kubrick. Tá? Chama Pablo Ferro. É ele quem faz essa abertura do filme. Um designer extremamente outsider, tá? Mas que trabalha a tipografia de uma forma feita à mão para a abertura desse filme. É lindo ver o trabalho do Pablo Ferro em Dr. Strangelove, do Stanley Kubrick. Então não esqueçamos que não é só Saul Bass, a gente tá aí, tem Kyle Cooper, o Pablo Ferro, entre outros caras. No Brasil a gente também tem gente importante como a Carla Café, que trabalha com aberturas de filmes e também aberturas muito boas. Ela fez A Via Láctea, da Lina Chamy. Oi, gente! Menino Craft, tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Diego? A gente vê, então, A Via Láctea, que foi um dos filmes que eu estudei para iniciação científica. Eu tive a felicidade de ser aluna de Mário Chamy, marido de uma das maiores designers do país, que é a Emily Chamy. Então, quem conheceu Miguel de Frias, que deu aula na São Judas, amigo pessoal da Emily Chamy, e nós sentávamos e batíamos papos longamente. Hoje é um colega que não está conosco dentro da São Judas mais, mas o trabalho dele está conosco o tempo todo, né, Miguelito? E a Carla Café é uma das designers que trabalha com isso no Brasil de uma forma extremamente bem feita.
Nesse filme, A Via Láctea, ela traz na narrativa dessa abertura, que na realidade são ending credits, é o crédito final do filme, e traz uma característica interessante, porque ela traz uma valsa de um cara que eu sou apaixonada, e os meus alunos sabem, que eu dou exercícios com esse tipo de música, que é o Erik Satie, o francês Erik Satie. Então ela traz uma valsa dele, e a valsa tem a característica da repetição. E o filme se chama Via Láctea. Ela faz um balé tipográfico para dizer que o filme foi feito por todas aquelas pessoas. Então ela segura acima, escrito um filme de, e o tempo todo vão passando as pessoas, a equipe, os personagens do filme, mostrando que o filme foi feito por todos num balé tipográfico. É um dos trabalhos mais lindos feitos em aberturas de filme aqui no Brasil. Chama A Via Láctea. É com Marco Rica, o filme. Tem mais gente que eu não estou me lembrando agora, mas é o Marco Rica, que é um dos protagonistas do filme. E eu tive a felicidade, no momento que estava fazendo a iniciação científica, o filme foi filmado, né? Foi dirigido e rodado no apartamento do Mário Chamy. Então, eu tive algumas entrevistas com ele, porque a filha dele é a diretora do filme, a Lina Chamy, e a gente batia papos longos a respeito de como foi feito o filme lá. Ele me deu várias dicas, já que a Lina Chamy não mora no Brasil, tá? Então foi muitas dicas que ele me deu apaixonantes do filme para que eu levasse para a iniciação científica. É algo que eu jamais vou esquecer. Mário Chamy, que foi secretário de Cultura de São Paulo e é um dos caras maravilhosos brasileiros, criador da poesia Praxis. Então, uma honra ter sido aluna do Mário Chamy. Eu falei de Via Láctea e a gente tem nessa safra de novos diretores brasileiros que tem esse olhar, né, a Conspiração Filmes. Então, a gente tem aí Beto Brantes, Zé Henrique Fonseca, vários diretores que têm esse olhar particular para as aberturas, tá? O Homem do Ano, do José Henrique Fonseca, filho do escritor Rubem Fonseca, é um dos cineastas que tem esse olhar. E a abertura desse filme é marcada a bala. A tipografia é marcada por balas de revólver. E existe uma mancha gráfica, tipográfica, que vai se transformando nos personagens na abertura, numa trilha muito legal do Dado Villa-Lobos, né, que se especializou, nessa época em trilhas sonoras. Então é delicioso ver esse balé tipográfico que vai formando a imagem do Murilo Benício, né, que é o protagonista do filme, tá? E o título do filme marcado a tipografia por bala. Então a gente está vendo aí uma outra característica gráfica de textura muito interessante também presente nessa abertura. Outra abertura interessante da Carla Café, absolutamente tipográfico, olha que lindo, é Os Narradores de Javé, da Eliane Café, da irmã dela. Gente, assistam, essa abertura é divertidíssima, onde ela utiliza toda uma tipografia para mostrar os créditos do filme, e a tipografia vai brincando entre si. Então aparece de repente uma vírgula que dá um tapa no nome do ator que vai aparecendo para entrar outro no lugar, e é extremamente divertida a música também da abertura, vale muito a pena. Outra abertura tipográfica, animadíssima e brasileira do filme Os Narradores de Javé, tá? Então a gente tem aí vários outros diretores com um olhar muito especial para essas aberturas, tá? Então é importante compreender essas aberturas, ligadas inclusive à tipografia, dentro da área cinematográfica e das questões de animação também ligadas a elas, né? E lembrar uma frase que eu amo do Laszlo Moholy-Nagy, que é: design não é uma profissão, mas uma atitude, pensando nos relacionamentos entre as pessoas na sociedade, tá? Então é uma das minhas paixões no estudo design, o olhar desse cara. É sobre isso que eu queria falar hoje. Quero saber se vocês têm perguntas, porque eu falo feito louca, né? Não trouxe nem água para tomar hoje. Eu sempre coloco um copinho de água aqui. Eu fui falando feito louca, né? Mas é uma paixão muito grande que eu tenho por esse assunto. Alguma pergunta, gente? Enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, se alguém quiser fazer alguma, tá? Eu vou lembrar vocês do webinário que acontece sexta-feira.
Sexta-feira está chegando aí e a gente tem o webinário Criatividade versus Experiência. Só um minutinho, Pedrinho. O webinário se chama Criatividade versus Experiência. E já está aparecendo os links patrocinados para vocês, se vocês não viram, tá? Deem uma olhadinha, porque o webinário acontece sexta-feira às 19 horas, para a gente falar sobre design e as novidades que a Atom Studios está trazendo junto comigo para esse cenário de 2021 relacionado ao design. Não existe design sem projeto. Nosso projeto começa com o Cicateca dentro do canal da Atom Studios no YouTube, tá? E junto com os vídeos do Hulk, né? Grande parceiro Hulk Janelli, que vai trazendo seus vídeos sobre design de produto, e eu falando sobre referências bibliográficas, falando sobre vários temas, inclusive conteudistas relacionados ao design. Então, ainda quem não visitou o Cicateca, eu deixo aqui o meu convite para que vocês deem uma olhadinha no canal do YouTube da Atom Studios e veja os vídeos da Cicateca. A gente está aí com mais de 30 vídeos falando, ele sai toda semana, ou quarta ou sexta-feira, falando a respeito de design. Normalmente às quartas-feiras, né? Só quando acontece alguma coisinha que sai na sexta, tá? Sobre o Pedro e o It que está perguntando aqui, eu citei no início da live esse livro, Design Gráfico, uma história concisa, e o capítulo, o designer e o diretor de arte, na página 101 começa, né? Então ele vai falar de uma forma geral, o designer e o diretor de arte, e em seguida ele vai falando dessa entrada importante do Soulbass. Mas a gente tem outro livro importante, que é Design e Linguagem Cinematográfica. Esse daqui, da Ludmila Aires Machado. Eu orientei esse semestre na pós-graduação da Belas Artes sobre design e aberturas de filme, design e museologia, tá aí, direção de arte. Então a gente fez uma imersão muito forte nesse assunto e levou em consideração, inclusive, o evento que está acontecendo no momento das aberturas no streaming, onde as pessoas vão assistindo uma ou duas vezes e saem, né? E já pulam para assistir a série. As aberturas do 007 são maravilhosas, é que só é um capítulo à parte, né? Se eu tiver que falar de 007, eu tenho que fazer uma live só de 007, né, Davi? Porque são maravilhosas, todas elas, e com características diferentes, dando o F5 relacionado à tecnologia, tá? Nesse livro aqui, da Ludmila Aires, que eu comentei com vocês, ela vai falar a respeito da linguagem cinematográfica, então da modernidade, da origem do cinema, e vai falar de alguns aspectos que são típicos do cinema, né? Que é a decupagem, o enquadramento, o movimento, a montagem, linguagem e narrativa visual. E aí ela entra no design para falar a respeito dessa produção industrial relacionando o design e o cinema. A Bauhaus distribui a Bauhaus expressionista, construtivista e arquitetural e os elementos fundamentais do design. E aí ela parte para a linguagem visual do design do cinema, tá? Que aí começa mostrando quem são caras responsáveis por isso. Então a gente tem o Alex McDowell, que é um cara importante, o método de trabalho relacionado com design e cinema, realismo contemporâneo, filme documental, metáforas visuais, que tem bastante nesses casos que eu comentei para vocês do Soulbass com o Martin Scorsese, tá? O processo da construção, fotografia, design gráfico e objetos, tá? E ela vai trazer 2 filmes como análise, que é o Minority Report e a Fantástica Fábrica de Chocolate, falando do discurso da imagem e os personagens cenográficos e cenários gráficos. Então, vale muito a pena esse livro, Design e Linguagem Cinematográfica, Narrativas Visuais e Projeto, tá? E esse daqui que conta a história da entrada do designer como diretor de arte, retratado pelo Richard Hollis, falando do Soulbass, que é um cara que eu comentei aqui. Essa live, gente, ela teria uma vida, né, muito mais longa para falar a respeito desse assunto, né? Como já falou aqui o Davi a respeito dos filmes do 007, a gente pode até fazer uma outra em relação a isso, né? Ontem eu citei o cartaz de Deus, o Diabo na Terra do Sol, que foi baseado num cartaz do Eisenstein, do Sergei Eisenstein, um dos maiores responsáveis
pela existência do cinema, né? O russo tão importante para o cinema, e um dos cartazes dos filmes dele foi o responsável pela inspiração do Rogério Duarte em Deus, o Diabo na Terra do Sol, né? E a gente está falando de um período tropicalista brasileiro. Então, estudar a história traz essas benesses para a gente, né? Saber sobre o passado, a construção do design para as pessoas no passado, essas construções midiáticas nessa época, e vai trazendo isso para o presente como inspiração, e sabendo, com um repertório muito maior, sabendo fazer essas interpretações no presente. Então o design está ensinando sempre para a gente em termos de comunicação. Tá certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Mais alguém? Quem está aqui na live hoje, fez a inscrição para o webinário, vai receber essas referências bibliográficas que eu comentei, tá? No e-mail, tá? Então, todo mundo que está participando do webinário está recebendo por e-mail. Boa noite! Vai recebendo essas referências bibliográficas por lá, que são tão importantes para essa construção de repertório nossa, de trabalho, tá? Imagina, Tom, muito obrigada, inclusive, por estar aqui. Compartilhar essas referências é um prazer muito grande para mim, porque a ideia é a formação de pessoas que tenham conteúdo para trabalhar com design. Não existe trabalhar no design sem conteúdo. Só que muitas vezes você pode acreditar que o software faz tudo, como eu venho comentando, e terminantemente não é. Então essas lives, inclusive, elas têm esse argumento que é importante, né? Que você tem que entender sobre história, tem que aprender a pensar design. Eu lembro muito de uma frase de um professor meu na universidade, na SPM, o Marcelo Montori. A gente tem bastante dificuldade de definir o que é design, né? Quando vai explicar para as pessoas. E durante a iniciação científica, uma das questões que foi me solicitada era explicar o que era design, porque a equipe que estava liderando a iniciação científica era totalmente voltada para administração e propaganda e marketing. Então, elas queriam uma definição que fizesse-as entender sobre esse assunto. Então, era uma das premissas do trabalho. E um dia eu encontrei ele nos corredores e falei: Marcelo, professor. Eu falei assim: hoje eu sei dizer o que é design. Ele falou: parabéns, porque eu não. Na hora eu tive um choque, né, quando ele disse isso. E pra frente, óbvio, né, eu consegui entender que, como o design é cambiante, a cada momento ele vai trazendo uma definição diferente diante do seu tempo. Essa é uma das delícias de trabalhar com design. Não parar no tempo e considerar o tempo parte do nosso estudo, né? Trazer essa história como parte do nosso estudo. Essa é uma das delícias de se tornar um conteudista e entender sobre conteúdo, e trazer cada vez mais e aprender com a história esses conteúdos, para deixar isso muito claro e ser repertório para trabalhar com design. Certo, gente? Mais alguma pergunta, gente? A live vai terminando por aqui, eu deixando um beijo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Entrou no finalzinho, Rodrigo. Mas extremamente bem-vindo. Lembrando que nosso webinário, que acontece sexta-feira, dia 22, o link para inscrição tá aqui na bio da Sica, aqui no Instagram. Só entrar rapidinho no link, fazer sua inscrição. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Se quiser se inscrever no webinário, fique à vontade. Obrigada, Gustavo, pela presença novamente. Will, obrigado a todos pela participação. Cada live um assunto diferente, e a delícia sobre falar de um assunto diferente dentro do cenário do design. Amanhã tem mais live, amanhã falo novamente sobre o webinário, e eu aguardo vocês, inclusive, na sexta-feira, para falar sobre design. Um beijo, gente!